Nesse vídeo eu vou te mostrar como você fazer para eliminar de vez o bicho da goiaba, certo? Essas formas que eu vou te mostrar aqui são todas eficientes para você eliminar de forma orgânica e, claro, ter goiabas lindas, saudáveis, para que você possa ter mais qualidade com as suas plantações, tá? Eu sou o Renato, esse é o Pomar e Hortas Sustentáveis, mas está chegando agora e gosta de assuntos como esse? Então já vai clicando no botão de inscrever-se para não perder nenhum vídeo como esse. Não esquece também de ativar o sininho de notificação para que o YouTube mostre a você todos os novos vídeos que forem lançados aqui no canal. Nunca mais você vai ter bicho na goiaba, certo? Você aplicando essas técnicas que eu vou te mostrar. Olha só, eu tenho aqui essas goiabas. Se a gente for observar aqui, olha só, esses buraquinhos. Isso aqui já significa a presença dessa praga, certo? Então, o que é que a gente deve fazer? Quais são os cuidados que a gente deve ter? E claro, também a gente vai ver aqui o que a gente deve fazer também com essas goiabas que caem no chão, certo? A gente não pode simplesmente abandonar elas, a gente tem que cuidar delas para que isso não volte mais a acontecer futuramente. Então é tudo isso que a gente vai ver aqui de forma bem simples e, claro, bem prática. Para que a gente possa realmente tratar dos bichos da goiaba, a gente precisa entender o que é que está afetando isso, para depois sim a gente agir, certo? Olha só, esses buraquinhos aqui, como a gente percebe, aqui tem bastante, certo? Isso aqui é causado pela mosca da fruta, a gente chama de mosca da fruta, certo? Que é uma mosca, elas colocam seus ovos aqui quando a goiaba está um pouco verde ainda, certo? Está próximo da maturação, está um pouco mais próximo. Quando elas estão grandes, elas depositam seus ovos aqui, esses ovos viram larvas, e essas larvas é justamente o bicho da goiaba, certo? Então a gente tem que cuidar disso se a gente realmente quiser, certo? Então antes mesmo delas maturarem, a gente já deve tomar os cuidados que eu vou te mostrar aqui. Depois de ter acontecido isso aqui, infelizmente essas goiabas já estão perdidas. Claro, algumas delas ainda podem ser sim reaproveitadas, essas partes que estão mais saudáveis, pois essas larvas ainda são minúsculas, certo? Mas depois disso, claro, você não tem mais o que fazer, não tem. Então o preparo, o cuidado, eles devem ser feitos bem antes, para que isso aqui não venha acontecer com as nossas goiabas, certo? E o que é que a gente deve fazer? Olha só, com a goiaba ainda verde, é justamente esse o momento em que a gente deve cuidar, certo? Quando as goiabas estão dessa forma, porque assim, aqui as moscas ainda não depositaram seus ovos, que no caso iriam virar larvas e iria prejudicar a nossa goiaba. Goiabas dessa forma aqui, olha só, já está furado, a gente nem percebe direito aqui, mas já tem aqui um buraquinho. Por esse ângulo agora ficou melhor. Olha só, tem outra ainda mais verde do que essa, e se a gente for observar essa daqui, olha só quantos pontinhos ela já tem. Isso aqui quer dizer que a mosca já depositou aqui alguns ovos. Então a fase que a gente deve cuidar é justamente aqui, olha só, quando elas estão ainda verdinhas, tá? A primeira técnica que a gente vai aplicar, ela é uma técnica bem simples, bastante utilizada, certo? Olha só, ela consiste em saquinhos, certo? O que a gente vai fazer com esses saquinhos, a gente vai envolver aqui as nossas goiabas, certo? Ah, Renato, mas eu tenho várias aqui. Eu vou te mostrar também como a gente deve fazer. Olha só, você simplesmente coloca a sua goiaba aqui dentro desse saquinho, certo? Isso aqui é um saquinho de TNT, mas você também pode conseguir aí esses saquinhos através de vendas, né, certo? No Mercado Livre. E olha só, o que a gente vai fazer aqui com uma presilha dessa, a gente simplesmente vai fazer isso aqui, olha só. Isso aqui é uma das técnicas mais eficientes que tem, certo? Com certeza uma das melhores técnicas para proteger aqui a nossa goiaba. Fazendo isso, a gente está aqui trazendo uma barreira, certo, contra essas moscas. Elas não terão acesso aqui à nossa goiaba. Isso aqui vale para goiaba, isso aqui também vale para outras frutas também, certo? E outros tipos de frutíferas que sofrem com esse problema, como é o caso também do próprio tomate, certo? Então isso aqui é muito importante, pois elas não vão ter nenhum acesso. Mas Renato, eu tenho muitas goiabas, então isso aqui fica inviável para que eu faça isso. Então, já que você tem muitas goiabas, a gente vai seguir para outras técnicas. Olha só, se você também não quer fazer dessa forma, você não quer estar gastando dinheiro com esses saquinhos, aquelas sacolas de mercado, elas também são muito eficientes para a gente proteger as nossas goiabas, certo? Como as sacolas de mercado, elas não vão ter essa ventilação, essa circulação de ar que esses saquinhos de TNT podem proporcionar para as nossas plantas, então a gente faz um furinho embaixo daquela sacola e pronto.
socorrer, suas goiabas já estarão protegidas, tá? A segunda forma, ela consiste em capturar essas moscas. De que forma? Existem no mercado aquelas armadilhas amarelas. As moscas e também os outros bichos, eles vão se sentir atraídos por essas armadilhas. E então o que vai acontecer quando eles forem lá, eles vão ficar colados, eles vão ficar capturados por esses adesivos, que eles são muito eficientes e com certeza é uma ótima forma para você proteger também as suas goiabas. O terceiro método de proteção também é uma armadilha, certo? Só que essa já é uma armadilha caseira, certo? Olha só, o que a gente vai utilizar. Para isso, ó, você vai pegar aqui uma garrafinha PET, certo? Pode ser de 500 ml, pode ser de 1 litro, pode ser de 2 litros, certo? Isso aqui não vai interferir muito, certo? E como é que a gente vai fazer essa armadilha caça-moscas? Essa armadilha caça-mosca que eu tô com ela aqui, eu já fiz, já aprontei ela. Olha só, a gente pega uma garrafa PET e a gente vai furar aqui 3, 4 buraquinhos aqui, certo? Você fura no meio da garrafa, certo? Uns 3 buraquinhos, olha só, um pouco mais fino do que o meu dedo. E o que acontece? A gente vai colocar aqui suco, certo? Pode ser suco, pode ser simplesmente garapa. Renato, qual suco eu vou colocar aqui? Você pode colocar qualquer tipo de suco, certo? Esse aqui eu coloquei suco de maracujá, olha só, ainda está com as sementes, eu nem sequer bati, certo? Você também pode utilizar o suco, inclusive, da própria goiaba, e a gente vai colocar aqui com esses buraquinhos. O que vai acontecer? Elas vão se sentir atraídas pelo cheiro, então elas vêm para cá e elas vão morrer, certo? Quando elas chegarem aqui, a única saída que elas vão procurar é aqui para cima. Quando elas chegam aqui em cima, isso aqui está tampado, então novamente elas vão cair aqui e já era, elas vão morrer. É dessa forma que a gente chama, que a gente faz a armadilha caça-moscas, que a gente vai matar elas, certo? Olha só, e o que a gente vai fazer? A gente tem que pendurar isso aqui, certo? Então para isso eu coloquei aqui esse arame, mas você pode pendurar de outra forma, mas de uma forma que fica aqui pendurada, certo? A gente vai ter que prender aqui, olha só. Então, prendi aqui a minha armadilha caça-moscas. Quando elas vão chegar, se você vier aqui no outro dia, já vai estar cheio de moscas aqui, certo? Também vão ser capturadas algumas abelhas, isso aqui é normal, certo? Olha só. Com que frequência a gente deve trocar esse suco? Pelo menos 2 vezes por semana, certo? Coloque isso aqui do lado do sol, que de manhã, quando as moscas vêm aqui para o sol, para se esquentarem, elas já vão ter aqui essas armadilhas caça-moscas, então elas já vão se sentir atraídas pelo cheiro forte e realmente a gente vai capturar todas essas moscas. Ela vai se tornar ainda mais eficiente se você utilizar várias armadilhas caça-mosca como essa, tá? Você tem um pé de goiaba grande ou tem vários pés de goiabas, então você pode colocar várias armadilhas caça-moscas como essa. Quanto mais você colocar, mais fácil vai ser a captura dessas moscas, tá? Algumas pessoas perguntam se a gente realmente precisa estar fazendo isso. Olha só, a resposta é sim, tá? Apesar de trabalhoso, é dessa forma que funciona. A gente não combate praga, a gente controla as pragas. Elas são presentes e esses cuidados aí, eles devem ser bem frequentes e devem fazer parte da nossa vida se a gente realmente quiser, certo? Se você tem problema, você não tem tempo, então a dica que eu dou aqui é para você utilizar esses saquinhos ou então você procurar umas culturas que apresentem proliferação menores de pragas, certo? Mas essas aqui, elas são muito constantes. Mesmo aquelas pessoas que cultivam em grande escala, elas colocam agrotóxico quase que diariamente. Então esse controle, ele é extremamente necessário para que a gente realmente possa sim eliminar a mosca da fruta, para que a gente possa eliminar o bicho da goiaba. Outra coisa importante que a gente de forma nenhuma a gente pode esquecer são essas goiabas que caem no chão. Mas Renato, o que é que isso aí tem a ver? Olha só. Essas goiabas que caíram no chão, elas têm as larvas dentro delas, certo? Ou seja, futuras moscas. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve aterrar todas essas goiabas, certo? Isso aqui, como eu falei, a gente tem que ter esse controle. Dessa forma, quando a gente aterra, a gente vai estar matando essas larvas, que elas não vão conseguir sair. Então, consequentemente, elas vão morrer e a gente vai estar parando com esse ciclo, certo? A gente vai estar eliminando esse ciclo. Então, futuramente, a gente não vai ter mais esse problema, que a gente vai estar matando essas futuras moscas, tá? Então, isso aqui também é um passo extremamente necessário, pois como eu falei, essas goiabas que já estão dessa forma, elas não vão mais prestar na maioria das vezes. Então a gente deve ter esse cuidado, deve aterrar todas elas, certo? Aterra antes
que elas eclodam, certo? Antes que elas saiam, que elas virem novas moscas, a gente deve sim fazer isso. Como a gente viu, realmente a gente deve controlar, certo? Para que a gente pare com esse ciclo dessa mosca, certo? A gente deve realmente eliminar, deve parar com esse ciclo para que ela não continue esse ciclo da vida da mosca e a gente possa ter mais tranquilidade nas próximas safras, certo? Mas esses controles, eles são extremamente necessários, tá? E você gostou desse vídeo? Deixa aquele like e clica para se inscrever aqui no Pomar e Hortas Sustentáveis. Eu tenho duas ótimas sugestões de vídeo. Aqui eu vou estar te ensinando como plantar goiaba e nesse segundo vídeo aqui como você deve fazer para adubar sua goiaba e para que ela realmente produza bastante. Então eu espero você em um desses dois vídeos. Renato Pomar e Hortas Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.